Bom dia, hoje é terça-feira, dia 16 de junho, agora são 10 horas e 53 minutos. Estamos ao vivo pela TV Câmara de Rio Preto, pela Rádio Educativa FM, pelo YouTube e pelo Facebook. Essa transmissão diária é uma ação conjunta da Secretaria de Comunicação com a Secretaria de Saúde de Rio Preto. Antes de atualizar os dados sobre a pandemia, nós informamos que a Prefeitura de Rio Preto, por meio das Secretarias de Comunicação e de Saúde, com o apoio da EMPRO, criou uma ferramenta para a busca de como será o funcionamento, quais são as regras de funcionamento do comércio. Essa busca é simples, ela é muito parecida com aquela feita no Google, basta digitar o termo que mais se encaixa ao tipo de comércio que se quer procurar e, com isso, abrirão as páginas para saber quais são as informações a respeito da capacidade e os horários de abertura. O endereço para acessar o site da Prefeitura e essa ferramenta específica é o www.riopreto.sp.gov/flexibilização. E hoje quem atualiza os dados sobre a pandemia é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a atualização sobre os dados do coronavírus aqui no nosso município, em São José do Rio Preto. Temos até o momento 12.826 notificações de pessoas que procuraram atendimento com algum sintoma gripal, algum sintoma respiratório. Tá? Desses, 65% realizaram coleta, que corresponde a 8.297 pessoas testadas, 6.945 negativas e 1.352 pessoas já com resultados positivos para a Covid aqui no nosso município. Temos 762 pessoas recuperadas, 279 profissionais de saúde e 246 síndrome respiratória grave internados, que foram positivos para a Covid. O coeficiente de incidência, que é aquele coeficiente em que a gente pode comparar com outras localidades, aqui no município está em 293 casos para 100 mil habitantes. Esse coeficiente é um coeficiente acumulado desde o início da pandemia. Queria lembrar para vocês, até para quem passou em atendimento e foi testado para coronavírus, a gente pede que não fiquem ligando, procurando o resultado na Secretaria de Saúde, porque a gente não sabe se realmente é aquela pessoa. Então, pedimos que vocês aguardem o contato da unidade que vocês coletaram com vocês. Por exemplo, se você foi numa unidade respiratória ou numa UPA, tá? A Secretaria de Saúde vai entrar em contato informando se o seu resultado é positivo ou negativo, certo? Principalmente pelo monitoramento dos positivos. E os pacientes que coletaram em serviços privados têm o dispositivo de busca online de muitos deles, ou mesmo o próprio serviço privado tem que disponibilizar para vocês uma forma de buscar esse resultado. Só para alertar, porque assim, a gente garante a segurança dos pacientes, para que ninguém ligue e pergunte o nome, fala, olha, fulano deu positivo, isso a gente não vai fazer. Qual é o resultado do fulano? A gente não pode dar esse tipo de informação pela segurança, certo? Então, por favor, aguardem que nós vamos entrar em contato com vocês, o serviço que coletou. Próximo. Dos casos confirmados, nesse momento, então, essa é a nossa curva clássica, que a gente sempre apresenta para vocês, 1.352 casos. Próximo. Esse gráfico, nessas duas linhas, tá? A linha amarela é o coeficiente de incidência por dia dos casos novos aqui de São José do Rio Preto. E a linha azul é a linha do coeficiente de incidência do estado por dia também. Vocês podem ver aí que nos últimos dias, o nosso coeficiente de incidência de novos casos está maior do que o coeficiente de incidência de novos casos no estado de São Paulo, mostrando aí a nossa preocupação com o aumento de casos aqui no nosso município. Próximo. Considerando também que nós já tivemos mais 3 óbitos da doença, por coronavírus, estamos aí mostrando esse coeficiente de mortalidade, que é essa mesma taxa, o tanto de pessoas que morreram
por faixa etária. Então, de acordo com a população daquela faixa etária, a gente fez uma proporcionalidade, que a gente fala, né? A gente fez essa taxa proporcional. Se formos ver, entre todas as pessoas que tem no município com 80 anos, o risco de morrer é de 89 casos, 89 óbitos para cada 100 mil pessoas na faixa etária de 80 anos, certo? A mesma coisa para 70 a 79. O risco de morrer para de Covid é de 55 óbitos para cada 100 mil habitantes na faixa etária de 70 a 79. É assim que a gente interpreta esse gráfico, mostrando aí que realmente o risco maior de óbito por Covid, acima de 60 anos, ele começa a ser muito acrescido, e é importante que as pessoas voltem a tomar conta dos seus idosos, a se prevenir quando vai para as ruas, e os idosos que também fiquem o máximo em casa. Próximo. Em relação a quando vai para as ruas, e os idosos que também fiquem o máximo em casa. Próximo. Em relação às comorbidades desses óbitos, né, a grande maioria dos óbitos, eles tinham cardiopatia, 57% deles, diabetes, 40% deles, alguma imunossupressão, alguma doença neurológica, a obesidade é um fator de risco que esteve bastante presente aí nos óbitos, 7% deles. Então, é importante assim, sabemos que a maioria dos óbitos, praticamente quase todos eles, tiveram alguma comorbidade, entre elas a idade, que é um fator de risco. Mas, no entanto, é muito importante que as pessoas tomem muito cuidado, porque nós estamos aumentando a internação, aumentando o número de casos e aumentando o registro de óbitos, né? Que todos os dias aí, praticamente na última semana, a gente tem tido registro de óbitos. Então, a descrição desses 3 últimos óbitos: 2 do sexo masculino, de 62 e 72 anos, uma pessoa do sexo feminino, de 74 anos, e todas as 3 apresentavam aí alguma doença crônica ou fator de risco, que a gente chama de comorbidade, alguma outra doença associada. Próximo. Em relação à notificação em geral, aí nas últimas 24 horas, qual foi o nosso cenário, né? Exames, a síndrome respiratória aguda grave, nas últimas 24 horas, nós tivemos o acréscimo de mais 22 pessoas que internaram por essa condição. E dos casos de Covid confirmados de ontem para hoje, são 18 casos. Ontem, nós tivemos, no dia 14, tivemos 153 novas notificações no dia 14. Se vocês forem ver, no dia 15, nós tivemos 366 novas notificações de Covid, certo? Então, são casos gerais, somados aí, tanto síndrome gripal leve, no dia 14. Se vocês forem ver, no dia 15, nós tivemos 366 novas notificações de Covid, certo? Então, são casos gerais, somados aí, tanto síndrome gripal leve, como síndrome respiratória aguda grave, para que a gente possa ter a dimensão de como estão aumentando esses casos aí na nossa população. Em relação aos internados, então, até agora, nós colocamos aí a síndrome respiratória grave, internados a partir da semana 11, que é a semana que a gente teve o primeiro caso de Covid confirmado, que é em 12 de março, nós já tivemos 1.015 casos acumulados, registrados aí de síndrome respiratória grave. Nos últimos 14 dias, são 289 pessoas que foram notificadas, não necessariamente todos estão internados. Vocês podem ver que internados, na data de ontem, 64 permanecem internados, tá? Desses, 62 em UTI e 102 em enfermaria, certo? Dos que estão internados nesse momento, 68 pessoas já tiveram Covid confirmado, e temos uma grande parcela aguardando o resultado de exames. Então, finalizada a nossa apresentação, a situação do coronavírus aqui no município, ela é preocupante, sim. Estamos nesse aumento de casos graves internados e aumento de óbitos. É hora da gente pensar muito bem, frear, né, ver o que a gente pode realmente ficar em casa, não sair desnecessariamente, e vamos todos aí tentar reduzir o máximo a transmissão da doença, fazendo a nossa parte. Em nome da Secretaria de Comunicação, eu agradeço a participação da gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréa Negri, que trouxe todos esses esclarecimentos. E aqui encerramos essa transmissão, informando que a live amanhã será às 3h30 da tarde. Um ótimo dia a todos. Por favor, fiquem em casa.